Boa noite, eu sou a Kelly Souza, estamos aqui no mais um Kelly Souza Live, nesta quinta-feira, dia do professor, né? E eu não poderia deixar de homenagear a classe que eu represento, né? Eu também sou professora, e eu hoje quis fazer um programa especial voltado para esse dia, e eu convidei a professora Rita Barreto, que também é jornalista e professora da Universidade Anhanguera no curso de jornalismo. Boa noite, Rita. Boa noite, Kelly. Boa noite, público ouvinte da Rádio Esporte Metropolitano. Obrigada por essa oportunidade. E parabéns a todos os professores. Uma classe, né, tão desvalorizada no nosso país. E eu ia fazer um comentário que eu tenho visto assim, uns filmes, né? Lido algo sobre como é a educação lá fora. Eu vejo a importância do professor na vida das pessoas em outros países. Os professores são chamados de mestres sem nunca ter feito um mestrado. Aí eu fico assistindo, acho interessante, porque o mestre é a referência daquela pessoa. Os príncipes das dinastias chinesas, coreanas, têm sempre um professor por perto. E eu espero que a nossa classe tenha mais valor nos próximos anos. Né? Quem sabe agora, com a pandemia, essa nova readaptação a esse ambiente virtual, porque a gente está dando aula remoto, a gente não está presencial ainda, lá na universidade, pelo menos, a gente não tem aula presencial, mas eu queria desejar assim, um futuro melhor para todos nós professores. Obrigada pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Como dizem, né, lá na universidade, eu vou falar, não posso deixar de falar isso, você é o monstrinho, o monstro, né, da comunicação. 33 anos, né, trabalhando com jornalismo e há 17 anos atuando como professora, né, também formada em letras, né, foi sua primeira graduação, depois jornalismo. Assim, o que te levou, Rita, a escolher essa profissão assim, muito, eu posso dizer que é muito assim, é uma glória a gente ser professor, porque eu acho que é uma das poucas profissões que a gente tem um reconhecimento de um determinado público, de outros nem tanto, mas daquele público que a gente tem um reconhecimento, vale muito para a gente, né? Mas, independente disso, você estava lá na Record, na Rede Globo, e, de repente, quis o magistério. Por que você fez essa migração? Então, a minha formação original é letras, mas eu fiz jornalismo paralelo. Então, eu terminei jornalismo primeiro, e agora deixa eu fazer as contas, não. Terminei letras primeiro em 86, terminei jornalismo em 88. E aí, em 2000, eu trabalhava nessa época na TV Globo, e eu tenho esse dom de saber lidar com o estagiário, com as pessoas que estavam chegando à redação. Isso já acontecia desde o tempo da Rádio Tupi. E aí, quando chegou na TV Globo, uma das minhas amigas, ela é minha amiga mesmo, o irmão dela era coordenador de jornalismo da Universidade Cândido Mendes, de Niterói. E, então, ele precisava de uma professora de telejornalismo. E a Cristina Cabo, que é minha amiga, olhou para mim e falou assim: Rita, pensei em você, você quer dar aula? Aí eu olhei para ela e falei assim: poxa, Cristina, eu tenho um diploma de letras, não fui para a sala de aula, mas eu acho que eu quero dar aula de jornalismo sim. Essa garotada precisa aprender um pouquinho de como se faz televisão. E aí eu aceitei esse desafio, isso foi em 2004, logo no primeiro período, eu já peguei uma turma de terceiro ou quarto período, e eu fui na Cândido Mendes até 2013. 2012 eu também já estava indo para a Anhanguera, e isso ainda trabalhando em redação. Nessa época eu já estava trabalhando na Record. E, assim, foi algo inesperado na minha vida. Não foi algo programado, tá? Mas, assim, tanto foi bom que eu já estou há 17 anos em sala de aula, né? A metade quase do tempo que eu tenho de jornalismo. E, assim, é uma experiência... Cada dia é diferente. Não tem rotina. Você vai programar sua aula, mas quando eu sou o tipo de professora que eu monto uma aula, quando eu chego lá eu faço tudo diferente. Eu acabei de ler um jornal, ou eu assisti o telejornal da noite, eu já levo material novo para eles,
eu sou uma professora que eu trabalho muito com as matérias de jornal, de rádio, televisão e novas, aproveitando o factual. Vamos aproveitar a pandemia, não, vamos aproveitar aí as mudanças na economia, não, vamos ver como é que está o governo Bolsonaro, como é que está sendo ele no meio da pandemia, a reunião ministerial, a saída do Mandetta. Então, eu vou aproveitando tudo que tem de notícia e vou para a sala de aula. Então, a minha aula nunca é igual, todas elas são diferentes. Então, eu programo para ficar no computador e daqui a pouco eu estou lá no estúdio de TV. Não, eu programo para estar no estúdio de TV, daqui a pouco eu estou na rádio gravando off, estou treinando texto. Então, eu faço de acordo com aquele dia, aquele momento, o meu estado de espírito também, né? Às vezes você chega assim, agitada com alguma notícia que aconteceu e você fica ávida para comentar aquela notícia e para poder abrir um debate com os alunos. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem linda de uma aluna de publicidade, que ela só teve comigo 2 disciplinas, e ela dizendo que eu me encantava os alunos porque eu deixo eles falarem, eles pensarem, eles se manifestarem sem ideologia política, sem eu pressionar nada. É claro que de vez em quando a gente dá umas alfinetadas lá com alguns pensamentos, né? Mas assim, o nosso caminho é esse, é fazer o aluno pensar, fazer ele refletir sobre a realidade dele, não apenas receber algo mastigado. Eu sempre fui contra isso. Mastigado não vai. Vai ter que, né, refletir, vai ter que escrever, vai ter que dissertar. Minha prova é assim, disserte sobre o assunto, disserte sobre isso. Então, não tem aquela provinha de sim, não, é muito difícil. Tem, assim, crie título, subtítulo, olho, reescreva a matéria, só Jesus. Eu sei bem que é isso. Não, hoje eu estava passando um trabalho para as turmas, né? Porque eu já tinha falado para eles, eu quero uma reportagem sobre a Semana de Comunicação. E aí todo mundo se pirulitou, né? Eu vou viajar, eu estou com dor de barriga, eu preciso ir ali. Aí hoje eu fiz uma gravação para todas as turmas e mandei. O que tem de pipoca aqui no meu WhatsApp, eu não estou nem dando atenção, porque eu quero o trabalho. A Semana de Comunicação não é feriadão, é normal. E o que mais mexe comigo é saber que um aluno não tem interesse pela profissão. Você é agora uma futura jornalista, você sabe que a gente passa dificuldades com o mercado de trabalho, o nosso diploma ele não é mais obrigatório, a gente não tem mais, talvez o registro, mas eu lembro que houve um TCC na faculdade que o aluno foi ao Ministério do Trabalho e disse que era só chegar lá, assinar, pegar uma identidade e ser jornalista. Eu falei, não é assim não. Não pode ser desse jeito, não. Mas, infelizmente, tem sido assim. E eu prezo muito pelo diploma. Agora, se a pessoa tem notório saber, que é uma expressão que eu aprendi, como o Ricardo Boechat era um caso desse, não era formado em jornalismo, mas era um gênio na comunicação, no rádio, na televisão, no jornal também, porque ele participava daquelas colunas, eu não lembro se era do Anselmo ou se era do anterior que morreu. Mas, assim, é preciso estudar, é preciso ler. A gente falou ontem, né, da questão da importância da leitura. O aluno tem que se manifestar dentro da sala de aula, aquele ambiente ali é o ambiente propício para ele cometer erros, gafes, para não acontecer isso numa entrevista de trabalho, ou então numa redação, no mercado de trabalho, aonde ele for parar. E aí, esse é o papel do professor, orientar esse aluno e não deixar que ele se encoste. Porque hoje é muito mais difícil você atender à expectativa de uma empresa. As empresas agora querem profissionais formados, que saibam escrever muito bem, que dominem muito bem o inglês. Aí, como eu falei ontem, pacote office, marketing digital, é cada vez mais exigente o mercado de trabalho. E a mesma coisa para o professor. O professor agora, por exemplo, na pandemia, ele teve que se adaptar, ele teve que criar um novo modelo de aula a partir dos aplicativos. Então, eu lembro que quando a gente começou a fazer as aulas remotas na faculdade, a maior dificuldade era fazer o pessoal ter internet e a internet funcionar.
E aí depois era a questão dos horários. Das aulas eles não reclamaram, porque eu dou, a minha aula pelo aplicativo é a mesma coisa que eu dou em sala de aula. Quer dizer, eu não tenho um estúdio de TV, mas eu tenho uma maneira de você assistir pelo YouTube, você tem pelo WhatsApp, eu mando o material pelo WhatsApp, a gente cria ali ao vivo, né, na aula, vai gravar um texto, escreve isso, lê para mim, vamos ver como é que está isso. Então, assim, foi não, está sendo e será, porque eu não acredito que isso mude muito para o ano que vem. Eu acho que... O que acontece? A gente teve que se readaptar, né? Mas cortando você um minuto, quero dar boa noite a quem está chegando aqui, o Daniel, que é meu aluno, o Fabrício, Rita está aqui, está dando um oi. Oi, peraí. Tá aqui, ó, Fabrício. Boa noite, Kelly. Boa noite, Rita. Feliz Dia dos Professores. Renan também está aqui. Feliz Dia das Professoras. Parabéns, Kelly, pelo trabalho. E o Daniel, Rita, ele está falando aqui que ele disse que agora sabe com quem eu aprendi a fazer prova. Mas, Daniel, as minhas provas já vêm de outra época, de uma outra professora também, que eu gosto muito. O nome dela é Kátia Costa. E eu falo que na faculdade de História eu tive Kátia Costa como, assim, todos os professores maravilhosos, mas como referência. E na faculdade de jornalismo eu tenho Rita Barreto. Se botar Kátia Costa e Rita Barreto, parece que são as mesmas pessoas, mas de áreas diferentes, né? Uma é cientista política e a outra é jornalista e professora, né? Ambas professoras. Então, assim, eu sou um tipo de professora, Rita, que eu cobro. Mas sabe por que eu cobro? Porque, como você mesmo faz isso com a gente, eu cobro porque eu sei que dali sai. Eu cobro porque lá na frente, o aluno, quando pegar algo mais fácil, para ele vai ser tranquilo. O pior é quando ele tem uma vida facilitada e encontro difícil e não vai saber resolver. Né? A gente conversa muito sobre isso, eu tiro muitas dúvidas com você, e assim, se eu estou galgando os passos, né, por onde eu estou caminhando, eu devo a você, devo aos outros professores também, o próprio coordenador Will, né, que ele me cobra, às vezes ele me chama até de cri-cri, e eu falo, eu sou cri-cri sim porque eu quero aprender, né, eu não quero as coisas de qualquer maneira, e não estou dizendo que isso aconteça, mas eu vou atrás, eu corro, e é muito enriquecedor para mim, e a gente, enquanto professor, a gente tem que ter esse hábito de chegar para o aluno e falar assim, parabéns, você tá fazendo, você está se destacando, você não é mais aquela pessoa que eu conheci no início da universidade, como você várias vezes já me falou isso, o Will ontem me falou, Thaisa ontem me falou, então, assim, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, mas eu vejo assim, então eu estou fazendo certo, que a gente tem esse retorno, e a gente, enquanto professor, a gente tem que fazer isso com o aluno. Hoje eu recebi, assim, eu quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi até agora do Dia dos Professores. Tem pessoas que acho que esqueceram que eu sou professora, mas, enfim, me mandaram mensagem, mas eu tenho uma em específico que, assim, eu chorei com essa mensagem. Chorei muito, porque foi uma aluna minha, o nome dela é Monique, da universidade a qual eu dou aula, que é a Unopar, e ela falou assim, eu botei a mensagem no grupo, né, e tal, daqui a pouco ela falou assim, professora, eu mandei no seu privado, eu não tinha visto ainda. A mensagem, Rita, para mim foi um presente, porque tem muita gente que acha que a gente fica pedindo presente, a gente ganha, mas não quer dizer que a gente peça. E ela falou assim, professora, hoje infelizmente eu não tenho uma maçã para te dar, eu não tenho um chocolate para te dar, né? Não é que não tem como dar, né? E ela mora em Itaboraí, eu moro em Maricá. Mas o que eu tenho para falar para você, a gratidão que eu tenho, o pouco tempo de convivência. E aí foi falando várias coisas. Então aquilo ali me emocionou, porque eu estou lecionando para eles há uns 7 meses, mais ou menos, 7, 8 meses, e esse reconhecimento, e de um aluno universitário, né, que cobra mais da gente, que é mais exigente, porque ele está fazendo a faculdade porque ele quer, e não é porque pai e mãe obriga, é diferente do aluno da educação básica de ensino. Tem alunos que realmente são voltados, eles querem estudar, alunos hoje me chamaram, professora, esse trabalho aqui para fazer, eu tenho que, aqui o que você pediu, e eu não pedi hoje, né? Então foi lá, me avisou. Então, assim, tem alunos compromissados. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que ter, pelo menos, tirar um tempo e falar, né? Feliz Dia do Professor, né? João Pedro está falando aqui, feliz Dia dos Professores. João Pedro também foi meu aluno. Então, assim, eu fico feliz, Rita, de ter
esse momento, né? E como você estava falando aí da pandemia, a gente se reinventou. Como que a gente vai fazer? O aluno ainda teve tempo de se adaptar, mas o professor teve que, ontem, coisas que ele não usava, coisa que não conhecia. Mas você sabe que eu conversando com um amigo de uma outra universidade, uma universidade pública, ele estava comentando comigo que eles não chegaram ainda como eles vão resolver esse problema. Eles estão entrando lá em aula remoto, mas nem o aluno, nem o professor conseguiram achar o caminho melhor. Poxa, mas a pandemia começou em março, na verdade começou antes, né? Mas aqui mesmo foi a partir do dia 13, 16 de março. Então, a gente tem aí 7 meses. Então, já deu tempo dessas pessoas se adaptarem. É claro que os problemas tecnológicos, a questão da internet, a questão de um computador, a questão de um bom celular. Eu, por exemplo, estou dando aula e eu estou fazendo a entrevista com você pelo meu celular, porque o meu computador deu um pequeno problema, né? E aí acabou dando certo pelo celular e eu continuei dando a minha aula pelo celular, pelo smartphone. Agora eu agradeço todo dia essa belezura aqui por ele me ajudar nesse caminho. Porque se não fosse o smartphone, eu faria como? Eu ia para uma lan house, eu ia na casa de um amigo tirar a liberdade dele para fazer. Então, eu até entendo que as pessoas tiveram um tempo para fazer essa adaptação, que a readaptação é nossa, né? Porque nós tivemos que criar um modelo de aula para o remoto. E eu acho que isso não vai mudar para o ano que vem. Eu acho que existe a educação antes e depois da pandemia. Então, eu acredito que as aulas ainda vão continuar sendo remotas, talvez algumas práticas em laboratórios elas devam ser presenciais, mas nós temos um problema que é nas escolas públicas. Eu estava conversando com a minha prima, que é professora em Maricá, e ela estava me dizendo que ela estava dando aula para 2 alunos especiais e que eles não têm pacote de internet. Não tem internet Wi-Fi, eles têm aqueles pequenos pacotes pelo celular. Então, ela tem que ir à casa deles para conversar com a mãe e, às vezes, encontra uma resistência, porque, como são pessoas muito pobres, não querem que as pessoas vejam como é a casa, onde eles moram, né? E ela estava me explicando que foi um processo muito difícil na escola pública. E eu acredito que isso tenha sido de uma forma geral, porque imaginem quantos milhões de alunos temos no Brasil em escolas públicas e que tem que utilizar computador, tem que baixar aplicativo e, às vezes, o celular ou o computador não consegue baixar esses aplicativos. E aí, como é que faz com essas pessoas? Elas serão prejudicadas? E aí vem essa questão, que eu acho uma discussão importante, da aprovação automática. Gente, isso não é bom para o aluno. Por mais que não se queira prejudicar o aluno, a gente tem que pensar que ele vai sair da escola, ele vai sair de uma universidade com um diploma capenga. Como é que vai ser a parte prática de uma universidade? Como é que vai funcionar para os alunos que querem prestar, por exemplo, vestibular o ano que vem, fazer o Enem? E aí, não se pensou nisso? Ministério da Educação, Secretaria de Educação. E vai além, né, Rita? Porque às vezes também vai do que o aluno, do que esse aluno ele tem em casa. Às vezes ele tem um pai e uma mãe que não sabe nem ler nem escrever. Então, o suporte que ele tem é na escola, porque o pai e a mãe muitas das vezes teve que trabalhar cedo para poder levar sustento para dentro de casa, ajudar seus pais. Não pôde fazer isso. E eu sou um exemplo, porque meu pai, ele tinha até a antiga 3ª série, hoje denominada, né, segundo ano, 4º ano, desculpa. 4º ano, segundo ano, 3ª série. Isso, 4º ano, antigo 4º ano. E aí, então, assim, meu pai, ele escrevia, meu pai, ele fazia conta muito bem de cabeça, muito bem, mas meu pai não tinha nem o Fundamental 1, nem isso ele tinha. Mas eu tinha uma mãe que tinha o ensino médio, né? E aí eu tinha a escola, eu tinha as exigências da escola, e aí a gente foi se desenvolvendo.
Mas imagina aquele aluno que tem um pai que não tem assim, eu digo básico, saber ler ou escrever, né? E às vezes tirar a dúvida do filho, e isso é um dos grandes momentos críticos da pandemia, porque muito pai, muita mãe não sabe, não consegue explicar seus filhos, não sabe né? como lidar com a escola, os filhos. Sim, e eu não acho estão que preparados para isso. as séries mais prejudicadas, eu posso te dizer com toda a habilidade que eu acredito que as séries mais prejudicadas é o primeiro ano, que é a antiga alfabetização, Sim. e o terceiro ano do ensino médio. Sim. O primeiro ano, porque existe uma didática, uma metodologia para ensinar a criança a ler. Escrever, ela normalmente já está escrevendo, porque ela já, no Jardim 3, ela já aprende. Então, assim, ensinar. Como que eu vou ensinar? E a criança, às vezes, trava, e a mãe, às vezes, não tem a paciência, ou o pai não tem. Não sabe como explicar a maneira mais correta, não consegue ver a evolução do filho através disso. E o terceiro ano do ensino médio, que é a despedida da escola. Então, é aquele momento que ele nunca mais vai reencontrar, como ele reencontrava os amigos, né, todo dia, naquele mesmo horário, e esse momento ele não está tendo, esse último momento dele está sendo remoto. Pois então, assim, a educação é transformadora, como dizia Paulo Freire, sim. Transforma a sociedade. E aí eu pergunto para você, como vai ser daqui para frente? A gente viveu um ano muito difícil, que foi 2020, para todas as classes, para todas as profissões. E agora, como vai ser 2021? O que foi feito para melhorar isso? Eu acho que já deveriam estar vendo isso, porque a gente viu que eles atrasaram o máximo que puderam a volta às salas de aula. Então, eles ficavam dizendo, não, volta no dia tal, volta no dia tal. E aí eu fiquei assim, volta ou não volta, afinal de contas? Então, por que não fecha um calendário e diz assim, não vamos ter aulas presenciais em 2020. Vamos deixar para fevereiro ou março de 2021, que as aulas começam, não sei, abril, maio, e aí avance em 2022, para que essas pessoas não sejam sacrificadas. Como vai ser esse novo projeto de sala de aula para 2021? Eu estava lendo hoje a pandemia voltando na segunda onda, né, como eles dizem, em alguns países da Europa. Nós já temos aqui mais de 150 mil pessoas mortas, Estados Unidos mais de 200 mil, são os dois países com o maior número de pessoas mortas por Covid-19. E isso vai mudar de uma hora para outra? E, Rita, eu vou além. Vamos humanizar essa escola, vamos olhar para o lado humano, social. Esse aluno que perdeu o pai, que perdeu a mãe, às vezes perdeu o pai, mãe, avó, né? Sim. Então, assim, do nada ele perdeu, não foi um acidente, né? Porque isso também pode acontecer em formato de acidente, assim, em outras situações, mas assim, ele está cercado, ele perdeu, aí o primo dele também perdeu, um amiguinho dele também perdeu, e como que um ajuda o outro, e como é que você faz com que esse aluno, e eu estou falando independente de idade, tá? Seja aluno universitário, Sim. seja aluno de educação infantil, como que você faz com que esse aluno consiga levar, né, esse ano de 2020, um ano atípico, né, principalmente para a educação, porque é onde fica assim, não sei se você vai concordar comigo, volta às aulas. Hoje mesmo a gente escreveu uma matéria falando sobre isso, que não sei se, eu acho que foi em Maricá, agora eu não lembro, porque não foi eu que escrevi, foi o Rafael. Voltou às aulas. Agora, sim, um órgão pediu para suspender as aulas porque já teve pessoas que contraíram o Covid na escola. Então, assim, tem gente que fala assim, tá voltando tudo, o mercado tá voltando, o cinema tá voltando, mas aí vai quem quer. Na escola, o aluno vai ter que ir, ele não é obrigado a ir, mas o professor tem que ir, aí tem professores do grupo de risco, o aluno que quer ir, porque ele quer ter essa sensação presencial. Como que vai ser isso? Você consegue imaginar uma situação assim? Dessa volta? Nessa volta? Primeiro eu vou falar sobre essa questão das pessoas que tiveram parentes, né, amigos com Covid, alguns conseguiram se curar, outros morreram. Eu tive vários exemplos aqui onde eu moro, no meu bairro. Eu moro no Barreto, em Niterói, e pessoas que foram colegas de adolescência. Poxa, a pessoa pegou Covid, como é que foi?
olha, a pessoa morreu. Aí você começa a ver e você começa a se apavorar com a proximidade dessa doença. Então, eu também sou do grupo de risco. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou dar aula se eu tiver que voltar para a sala de aula? Não, acho que a faculdade vai ter o bom senso, né, para que esses professores continuem no remoto, ou então vá à faculdade uma vez por semana, 2 vezes por semana, para evitar o contágio. Assim, eu acho que para a educação isso não é muito bom. Não estou dizendo que os alunos não aprendam com as aulas remotas, mas como você já ressaltou aí, a presença da família é muito importante para aquele aluno ali que não tem um suporte, a professora não está ao lado, mas eu preciso reforçar ali na aula de matemática, não, eu preciso reforçar aqui na aula de história. E aí os pais não têm escolaridade suficiente para fazer isso, né? Eu sou da geração da década de 70, né? Eu nasci em 64, mas na década de 70 a gente não tinha esses problemas, então eu nunca passei por isso com meu pai e com a minha mãe. E olha que meu pai, ele foi até a 4ª série, que hoje seria o 5º ano, e a minha mãe foi até a 2ª série, que era o 3º ano. Mas meu pai gostava de ler jornal, de assistir televisão. Meu pai era um homem que ele sabia falar muito bem, ele sabia se expressar sobre as questões políticas e econômicas. Já a minha mãe não, nem tanto, mas a gente tinha professora de reforço. A gente sempre valorizou aquela professora, eu tenho até hoje o nome dela, tia Conceição, que me ensinou a escrever, e tia Josete, que continuou a minha alfabetização quando eu mudei de bairro aqui em Niterói. E foram pessoas muito importantes na minha vida. Então, eu acho que não tem volta. Eu acho que a educação ela vai passar por esse processo e as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, eles vão ter que pensar em como vai conduzir a educação no Brasil. Como é que vai ser, por exemplo, a questão nas universidades particulares, em que as pessoas pagam mensalidades caríssimas e têm aulas remotas. Será que isso atende a essa clientela? Porque na universidade particular nós somos uma clientela, o aluno é um cliente. Sim. Então, nós temos que atender bem esse cliente. Então, assim, eu não vejo volta, mas também eu gostaria de cobrar providências, porque nós estamos em outubro. E aí chega o fim do ano, Natal, Ano Novo, depois na virada vem o Carnaval, e aí que não vai ter, né? Que por enquanto pois foi não, suspenso. que não vai ter, mas será que vão usar esses meses para pensar numa educação diferente? Como será essa educação? Eu gostaria de saber agora. Eles tiveram tempo aí para analisar Não, o que vem acontecendo. eu não sei como é que foi o currículo das universidades, né? Por exemplo, no curso de História, isso não atingiu tanto. Mas saiu ano passado, e a gente também tivemos que aprender para ontem, Rita, a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E aí estava falando da interdisciplinaridade. Para quem não sabe, interdisciplinaridade é uma disciplina tentar trabalhar junto com a outra, então a história com a geografia, com a ciência, né? A gente conseguir puxar as matérias. Então, exemplo, eu estou falando da pré-história. Dentro da pré-história, eu já posso utilizar as formas de relevo da pré-história em geografia, que Sim. posso falar da vida humana, né, como é que eram os primatas, na ciência, na biologia. Então, é fazer isso. E aí a gente teve que estudar tudo para ontem, a nova BNCC, as editoras tiveram que se readaptar, criar material também formulado pela BNCC, e aí várias editoras, as escolas. Se você atua em 3 escolas, você vai em reunião de 3 editoras diferentes, e aí a gente teve que tirar um sábado nosso, né? Tivemos que ir para a editora para ter uma palestra sobre a BNCC, como que aquele material vai ser aplicado na BNCC, e aí tudo preparado. A BNCC vai entrar. E aí a gente faz aqueles projetos no começo do ano. O que vai acontecer? O que a gente vai fazer? Qual projeto que a gente vai utilizar? Qual feira? Qual metodologia? Enfim, tudo programado. Aí vem a pandemia. Quer dizer, a gente teve que aprender os moldes da BNCC para ontem, né? E aí, ao mesmo tempo, a base diz que ela é uma base, ela não é obrigatória, mas que ela vai ser reformulada de 10 em 10 anos,
né, de 10 em 10 anos eles vão fazer algumas mudanças nela, que eles acharam necessário, que nesse período da base de 10 anos, só que eu acredito que essa base vai ser antecipada agora por conta da pandemia, então a gente vai ter uma nova reformulação do governo federal, né, do MEC, né, em relação a isso. Então, assim, veio a base, aí a gente começa a trabalhar com a base, se readaptando, aí vem a pandemia. Então, assim, para nós, enquanto professores, para o aluno foi difícil, mas quando você sabe guiar, quando você sabe moldar, quando você sabe fazer uma aula, Rita, para o aluno não é tão difícil. É difícil a questão da acessibilidade, né? Ter Sim, eu acho que acesso à aula. o maior desafio é a acessibilidade, por essas questões. A questão da internet, a questão do equipamento que a pessoa vai usar, preciso de um microfone, preciso de uma webcam. Eu, particularmente, uso o smartphone, eu não preciso de nada. Eu coloco um fone aqui e já conecto. Eu já tenho um aplicativo baixado no meu celular e vou tranquilamente aqui. Ah, eu quero passar um vídeo. Eu vou lá no WhatsApp, envio o vídeo por ali e a gente assiste junto na aula. Ou então uma entrevista, um programa, alguma coisa que eu queira apresentar na sala de aula e que, se eu estivesse presencialmente, seria de uma outra forma, seria numa televisão, né? Como a gente faz lá no estúdio de TV, ou então seria cada um num computador, mas a gente vai driblando essas adversidades. Mas depende do aluno. Se o aluno ele tem que entender que é um momento atípico. Eu não me lembro de nada parecido desde que eu entrei na escola em 1970. É tudo muito novo, é tudo muito diferente, né? E nós temos hoje esses aliados que são essas novas tecnologias. Pode ser que no ano que vem surja uma outra tecnologia e a gente tenha que dar aula. Eu tive que aprender por tutoria. Baixei a tutoria aqui no meu celular e comecei a assistir. Como é que eu vou entrar no aplicativo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar aula no celular se eu sou contra o uso de celular? Exatamente. Eu não sou uma pessoa, mas estou aprendendo, tá vendo? O celular, numa hora dessa, ele tem ele é útil, né? Ele é útil para todo mundo. Mas, assim, não tenho que reclamar dos alunos. Eu acho que eles estão tentando dar o melhor. É claro que existem as exceções, mas eu tenho visto a maioria em sala de aula, tá? Eu procuro ver quem está lá, quem não está, anoto no meu caderno, boto lá num xizinho quem não apareceu, faço um controle, porque a gente sabe que existem aqueles alunos que gostam de dar um migué na gente, né? Como a gente fala na linguagem popular, um migué, mas a professora é calejada, então ela sabe exatamente, conhece cada aluno. É porque eles acham que a gente não sabe quem são. Eu sei o nome de todos, e eu conheço todos eles. Então, se a minha turma tivesse 50, eu guardava o número dos 50. Se tem 60, eu vou guardar o número dos 60. Foi assim quando eu fiz letras. Eu dava aula no CAP, que era o Colégio de Aplicação da UFRJ, e era uma turma com, sei lá, 40 alunos. Eu sabia o nome de todos. Quando eles me viam, aquela figura estranha, dando uma aula prática, valendo nota, e eles fazendo bagunça, jogando papel, fazendo miséria dentro da sala de aula com o professor, desrespeitando o professor. Aí eu falava o nome, eles abriam um olho, uma butuca desse tamanho, e aí eles ficavam quietos. A gente acostuma com a voz, acostuma com a letra, acostuma com a escrita, a gente acostuma com isso tudo. Sim, não você conhece cada um deles, entendeu? E é engraçado que a gente estava falando sobre isso, aí o Renan, ele falou o seguinte, né? Nos shoppings mesmo, falam que o vírus já passou. Quem pegou, pegou. Aí ele diz que tem um casal de tios que pegou na semana passada. E a tia dele tem leucemia. Aí ele deu o exemplo lá para o povo pensar, lá no shopping, né? E aí ele fala, somos exemplos dessa clientela. Boletos cheios e com argumentações de que a faculdade está tendo custo. Com certeza está tendo custo. Mas parte do custo foi transferido para o bolso do professor. Porque quem paga a sua internet? Não é a universidade, não é a escola. Quem está pagando as parcelas do seu novo celular que você teve que adquirir? Porque, como você mesmo falou, tem que colocar aplicativo. Eu, por exemplo, eu tenho o Zoom para dar aula na escola,
Tenho o Meet para poder, quando o Zoom falha, eu já tenho o Meet ali. Aí eu tenho o Teams para assistir aula na universidade, dar aula na universidade. E ainda tenho o WhatsApp, por exemplo, que é para poder... Deu ruim tudo, eu tenho o WhatsApp ali que eu consigo fazer videoconferência. E aí, a memória do celular? Aí exatamente isso. A gente tem que comprar outro celular, e aí quem paga isso? Então, assim, é complicado, e eu tenho uma sobrinha que ela... Eu tenho, na realidade, 2 sobrinhas, né, que estão cursando universidade, mas uma tem uma disciplina que é prática, que uma faz fisioterapia. E essa que faz fisioterapia, ela estava pensando em trancar, e ela é de universidade particular, voltar somente depois. Eu falei assim, olha... eu vou ser sincera para você, as matérias práticas você deixa para depois, mas puxa as teóricas, porque eu falo por mim, Rita, eu não estou falando Kelly professora, eu estou falando Kelly aluna. Eu consigo aprender, porque naquele momento ali eu estou logada. Às vezes eu estou logada lavando uma louça, mas eu estou ligada. Quando você muitas das vezes me chama Kelly, é só o tempo de eu clicar ali, estecar minha mão, clicar ali, botar no microfone e eu falar do que você está falando, mas a gente tem que estar ali ligado. Não é assim, ó, eu estou assistindo a aula, vamos dar exemplo que isso aqui fosse uma aula agora, e peraí, meu WhatsApp chegou mensagem, peraí. Aí eu vou lá no WhatsApp e respondo fulano. Vou lá no WhatsApp. Aí minha mente já saiu daquele momento ali. Eu não consigo fazer isso, mas tem pessoas que conseguem e eu bato palma para pessoas assim. Mas existe situações que, por exemplo, tem muita gente que confunde aula remota com sistema EAD. EAD, o professor não está ali ao vivo dando aula, Não. Interagindo com você. O EAD é uma aula gravada. Então, ele não está. Então, também tem essa questão. E eu não estou defendendo a faculdade, não. Eu estou falando que são sistemas diferentes. As pessoas estão confundindo EAD com aula remota. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Eu falo por mim, enquanto aluna. Você e os outros professores pedem, no meio da aula ali, acabou a explicação? Gente, ó, vocês vão pegar essa matéria tal, vocês vão transcrever, ou então vocês vão falar sobre essa matéria, aí você dá 10 minutinhos para a gente ir lá assistir. É como se eu tivesse sentado em sala de aula e quando você manda lá no computador, a gente pesquisar sobre aquilo ali e em 10 minutos falar. A diferença é que eu não estou próxima a você fisicamente. Mas a internet aproximou, de certa forma. Existe a interatividade. Sim, eu vejo a tecnologia favorável nesse sentido, né? Eu não posso reclamar da tecnologia, ela está me ajudando muito, mas quem me conhece sabe assim, eu tenho computador, eu tenho TV a cabo, eu tenho internet, eu tenho smartphone, mas assim, não sou uma professora que sou adepta do slide, eu detesto aquele tal de PowerPoint, mas eu aprendi aqui, eu paguei uma pessoa para me ensinar a fazer PowerPoint, porque eu posso precisar numa emergência. Então, eu já estou preparada para fazer o PowerPoint. E daqui a pouco eu vou entrar numa outra fase que é o PowerPoint e depois tem uma web design. Eu vou começar a aprender algumas coisinhas que eu preciso. Exatamente por isso. E não é só por causa da faculdade. É exatamente porque o mercado agora exige que você tenha esse conhecimento. Então, esse conhecimento, ele se faz necessário. Antigamente, o seu currículo você só precisava máquina de escrever e uma língua. Hoje você precisa de tudo, pacote Office, edição de vídeo, Adobe, tem um outro nome que eu esqueci o nome, o Rafael é que sabe o nome. O Rafael é meu assessor para edição de vídeos. Tem que ter boa escrita, boa língua... Não é boa, não, é excelente escrita, que sabe escrever perfeitamente textos em português. O profissional hoje, ele tem que entrar no mercado preparado. O estagiário tem que ser preparado. Não é mais só aquela pessoa que entra para aprender. Ele já tem que vir com a bagagem de fora. E é isso que esses alunos agora têm que perceber. Existem vários cursos gratuitos na internet. É claro que não é o mesmo que um presencial que a gente faz, para quem pode pagar, mas existem vários cursos. Você vai lá, escolhe e vai fazendo 1, 2, 3, para você agregar o seu currículo e você melhorar como profissional. Então, assim, a gente tem alunos na faculdade que são editores de vídeo, né? Que são designers gráficos, que trabalham com web designer, tem gente que trabalha com assessoria de imprensa. Então, essas pessoas elas têm a obrigação de saber lidar com a língua portuguesa e essas novas tecnologias que vieram para ajudar.
no nosso cotidiano enquanto profissional. Não é só o professor ou o jornalista, são todos. E assim, eu vejo, por exemplo, a Semana da Comunicação, que a faculdade está promovendo, né, que acaba amanhã, ela foi preciso ser readaptada, né? Então, a gente está tendo uma Semana da Comunicação online, remota. Mas eu vejo a importância desses eventos. Assim como a gente tem a Semana da Comunicação na faculdade, a escola que eu atuo, a gente está tendo aí um projeto chamado Projeto Gratidão. Então, está tendo, os alunos estão produzindo. E a gente vê quanto a gente aprende, né? Assim, as próprias instituições também tiveram que lançar a mão da tecnologia. Ou seja, eu preciso dela, eu preciso fazer as coisas acontecer. Não vai ser só aula, porque o aluno também, só aula, só aula, só aula, são situações diferentes. Então, assim, eu vejo a importância, por exemplo, ontem a gente teve uma maratona de live, foram 10 lives ontem. Eu fiz 3 e assisti 7, eu assisti todas as lives, e eu não vi nem o dia passar. Mas eu fui absorvendo cada conteúdo, e aí dúvidas, curiosidades que eu tinha sobre, por exemplo, o dublador que falou ontem, né? Então, assim, a gente foi aprimorando nosso conhecimento. E o Renan também está falando isso, né? Que a Carol Raimundi, que é, se eu não me engano, é a repórter do Fantástico, falou muito disso, do papel e da caneta, como ele falou, como você está dizendo, Rita. Como você disse na live mais cedo, né? Que foi a live que nós fizemos. Estava falando novamente, temos tudo em mãos e muitos não sabem usar da melhor maneira. Ou seja, tivemos uma semana da comunicação, tivemos jornalistas, tivemos dubladores, tivemos comediantes, tivemos. A gente vai ter amanhã pessoal da rádio, e aí o Eduardo Silva da Rádio Esporte Metropolitano vai estar lá também falando. Assessoria, ontem teve do CREA. Ontem não, acho que foi anteontem. Não, ontem teve do CREA, amanhã vai ter assessora da FIFA. Quer dizer, a gente está pegando experiência viva. Agora, está ali, está disponível. Você não pode botar a arma na minha cabeça e falar, Kelly, você tem que assistir. Agora, eu, enquanto pessoa que estou em formação, eu tenho que querer. E aí não adianta ficar, aluno, vem para a aula. O aluno tem que querer, porque você pode dar isso tanto presencial quanto remoto. Você pode dar melhor aula com a maior qualidade, mas se o aluno não quer, e uma frase que eu sempre falo, e falei ontem com você sobre isso, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. E outra coisa, essa questão de você ficar ali atrás do aluno, isso acaba esgotando o profissional. Isso não é função do professor. O professor está ali para você, abre os braços para te receber, para ensinar, para te explicar, mas ela não tem que fazer esse papel de cobrar o tempo inteiro. A gente cobra de outras formas, porque eu não quero que entre um profissional no mercado de trabalho e ele escreva muito mal, e aí ele vai perguntar, o chefe pergunta, quem foi sua professora de redação jornalística, de telejornalismo? Foi a professora Rita Barreto. Você imagina isso, não é? Então, eu acho, não estou falando que o professor tem que reprovar, o professor ele tem que ser crítico, ele tem que ser eficiente na hora que ele vai explicar, na hora que ele vai produzir a prova, e ele tem que cobrar de vez em quando. Agora, não é fazer o que você falou agora, fazer o papel de pai e mãe, né? Porque esse não é o papel do professor, não é o papel do professor. Então, o aluno ele tem que ter motivos próprios para saber por que ele está ali numa faculdade, gastando o dinheiro dele, ou do pai ou da mãe, né? E só quer o diploma. Eu tive um aluno que uma vez disse para mim assim, professor, não foi na Anhanguera, disse assim para mim, eu estou aqui só pelo diploma. Aí eu falei para ele, então se depender de mim, você não vai tê-lo. Porque ele não fazia nenhuma atividade, ele faltava, ele ficava o tempo inteiro conversando, mas não era um menino bom. Era um menino bom, mas que não gostava de estudar. Estava ali obrigado pelo pai e pela mãe. Então, imagina você estar obrigado a fazer algo que você não quer. E eu sou contra você achar que todo mundo tem que fazer faculdade. O Brasil incentiva todo mundo a fazer ensino superior, mas não tem mercado de trabalho aqui fora para poder abraçar essas pessoas. Então, a gente tem uma fábrica de alunos, uma fábrica de formandos em todos os cursos, e você não tem emprego para oferecer para essas pessoas.
Então, a realidade brasileira é diferente da realidade americana, da realidade europeia, de países do primeiro mundo, né? Mas você... E eu ainda vou além, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa acha que é muito difícil passar no vestibular. E aí eu estou falando de universidade pública. Passar no vestibular não é difícil. O difícil é você sair da faculdade com o diploma na mão. É muito mais difícil do que você passar, porque você vai passar um ano estudando por uma prova específica. E aí, dentro da universidade, você vai passar 4, 5 ou 6 anos, dependendo da graduação, estudando várias disciplinas. Eu lembro que quando eu passei para a sociologia na UF, tinha um rapazinho de 17 anos que o sonho dele era fazer sociologia, mas também era fazer teologia. E aí ele entrou, passados-se 4 meses, no primeiro período, ele foi chamado para teologia, largou a faculdade, né? E eu estou falando de UF, ele não largou uma faculdade particular, ele largou uma pública, que muita gente estava lutando. E aí tinha outros que falavam assim, gente, o que esse professor está falando? Não entendia a linguagem do professor e dizia que aquela aula era horrível. Mas sabe o que era horrível? Porque o professor utilizava de linguagens que ele não estava acostumado e ele achou que o professor tinha que ficar ali traduzindo. É como se fosse um curso de inglês e nem um curso de inglês o professor fica traduzindo. Ele fica fazendo com você aquele discurso ali, né? Falando com você em inglês até que você entenda a frase que ele falou sem ele traduzir. Então, aí chega, desiste. Eu conheço um rapaz que desistiu no 7º período, eu estou falando de faculdade particular, tá? No qual foi desembolsado um dinheiro. No 7º período de engenharia. Não é uma faculdade barata para você largar faltando 3 períodos para você terminar. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque às vezes o pai e a mãe quis, ou é aquele título, eu faço engenharia, eu faço medicina, eu faço biomedicina. Legal, você faz isso. Mas será que isso está te fazendo? Porque uma coisa é você fazer aquilo, e outra coisa é aquilo te fazer. É a mesma coisa o magistério. Quem pensa, no magistério eu vou ficar rico? Não vai ficar rico. Mas também você não vai ser um pobre coitado. Nem como jornalista. Mas também não vai ser um pobre... Não vai ser um pobre coitado, como muito fala assim, pedir esmola para professor é pedir esmola para 2. Não é assim também. A gente vai trabalhar muito, e se você trabalhar muito, você vai ter dinheiro. Mas, então, só para a gente poder fazer essas pessoas entender. Eu tenho uma amiga que ela também é professora de português, ela decidiu entrar no magistério. Ela dá aula em 2 escolas do estado, se eu não me engano, acho que é isso. Quando ela se aposentar, o que ela vai ter de benefício é maior do que essas pessoas que estão dizendo que o professor passa fome. Uhum. Porque o professor não dá aula só numa escola, não, gente. O professor dá aula em 2, 3 escolas, duas públicas e uma particular, 2, 3 particulares. Manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite. Eu tinha um colega, quando eu fiz curso de pós-graduação, isso foi em 2005. Na época, ele ganhava 7 mil. Nossa, era um salário exorbitante. Deve ser algo assim, em torno hoje de uns 15, 20 mil. Ele falava, pois é, Rico, eu tenho que dar aula em 7 escolas para provar meu uísque todo fim de semana. Ele falou isso para mim. Ele dava aula em 7 escolas. Ele era professor de história. Ele dava aula na Baixada, ele dava aula no Rio, ele dava aula em São Gonçalo. Não sei como é que ele conseguia montar a grade dele. Mas foi o que você falou, dava aula de manhã, de tarde e de noite. Então, e se bobear, no sábado em cursinho preparatório. Exatamente. Pois é que eu não quis ser professora lá atrás. Eu decidi fazer isso depois, dentro da profissão que eu escolhi, que é o jornalismo. Na verdade, letras e o curso de português e francês foi muito bom para mim. Eu sei língua portuguesa, graças ao meu curso de letras, introduzi a língua francesa e saí de lá falando francês, porque o FRJ tinha professores malas, né? Eu quero me lembrar, o meu primeiro professor me botou para fora de sala porque eu falei alguma coisa em inglês, ele odiava o inglês, eu estava numa aula de língua francesa. Olha, ele me botou para fora. Fora, Rita, não quero você aqui hoje. Ele me botou para fora, no primeiro período. Porque eu falava, yes, I'm fine. Aí ele, não, fora. Aí eu aprendi. Eu tinha professores assim. Então, assim, a Rita Barreto, ela foi produzida um pouquinho, professor Edson. E eu tinha uma outra professora também chamada Celina e uma outra Cleone. Foram os que marcaram a minha vida na língua francesa. Então, eu tenho um pouquinho de cada um. A Rita Barreto hoje é um pouquinho de cada um, né? Sim. Não é? Ela teve a influência
de jornalistas, de professores, de pessoas da minha família também. Eu tenho a minha família paterna, nós somos 18 netos, se eu não me engano, são 8 mulheres, acho que uma coisa assim. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são professoras. 6. Elas fizeram concurso lá atrás. Tem não sei quantas matrículas. Pois é, né? A gente está rindo. Tem 2 matrículas, então elas hoje elas não vão morrer de fome, não, como as pessoas acham. Vai ter lá o benefício dela. Vai ter 2, de 2, né? Porque é direito adquirido, a gente não sabe nem como é que está funcionando agora essa reforma trabalhista de 2016, para ver o que pode fazer, e a reforma da Previdência. Eu, graças a Deus, estou perto da minha aposentadoria, então vamos ver se eu vou conseguir, né? Se eu vou conseguir sair da sala de aula, ou então... Do jornalismo eu já saí praticamente em 2015, embora eu faça jornalismo na faculdade, né? Eu não faço nas empresas, mas faço na faculdade. Mas, assim, é gratificante você saber que você está ajudando alguém. Hoje eu recebi várias mensagens de alunos no meu inbox fazendo declarações, que eu sou encantadora. Eu falei, ai, meu Deus do céu, só pode dizer que eu sou encantadora de cobras. Aí vem, encantadora, que eu sou o máximo, que eu sou maravilhosa. Não sou não, gente. Eu sou uma pessoa normal e eu acho que todo mundo deveria ser como eu. Porque eu vim de uma família pobre, então eu sei o que é você vencer. Ninguém nunca achou que eu fosse ser jornalista mesmo. Eu me formei na faixa, no Rio. No 7º período, eu entrei como estagiária na Rádio Tupi e automaticamente eu já fui contratada. Eu fazia papel, eu tinha 22, 23 anos, já fazia papel de chefia dentro de uma redação. O chefe passava o fim de semana em casa, me ligava e falava assim, você cuida da redação hoje. Eu tinha 23 anos. Então, assim, eu peguei experiência na marra, a gente aprende na pressão. Então, eu fui para a rádio, depois eu fui para a televisão, Manchete, Educativo, fui para a Globo, fui para a Record. E, assim, eu nunca achei que eu fosse chegar na Manchete. Aí eu falei, gente, é uma glória, eu estou aqui na concorrente da Globo. Isso em 91, 92. Então, assim, em 2000 eu entrei na TV Globo. E depois, em 2007, eu pedi para sair da TV Globo. Aí você vai sair, vou para a Record porque eu vou ganhar mais. Eu vou ser reconhecida com um outro cargo, vou poder trabalhar de uma outra forma. Aí fui para a Record. E lá em 2015 eu saí. E aí também não voltei mais, né? Porque da mesma forma que você tem as novas tecnologias, você tem os novos profissionais. Isso. Existe um processo de rejuvenescimento dentro de qualquer empresa. E eu aceitei assim numa boa. Por quê? Porque eu dava aula. Eu, sem querer, eu montei um plano B. Sem eu querer, eu montei um plano B, que era dar aula em faculdade. Ah, professora, você fez o mestrado? Não, não fiz o mestrado. Ah, se eu fizer mestrado, é apenas para minha satisfação pessoal. Mas, assim, dizer que eu sou ávida por um mestrado, não sou. Se eu tivesse que fazer mestrado, eu teria feito antes, né? Eu tive muitas oportunidades de fazer. Mas não quis fazer, não desmerecendo os mestres, claro, as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem, mas assim, eu trabalhava muito. Como é que eu ia largar um emprego em que eu trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite para poder fazer mestrado? Tinha que abandonar um trabalho, né? Então, não, na minha realidade não tinha. Mas assim, posso fazer um dia um mestrado, mas eu gosto muito de história, tá? Gosto muito de história. Não seria uma concorrente, mas seria reconhecimento, né? Não estou te falando. Eu gostava de ciência política. Então, quando eu convidava os cientistas políticos para fazer análise da faixa de Gaza, ali naquelas guerras do Oriente Médio, nossa, eu ficava fascinado. E numa delas eu achei uma ex-colega de UFRJ que fazia português e alemão, e ela fez ciência política. Ela é formada em letras. Ela não me lembrou de mim, mas eu lembrei, porque ninguém vai esquecer uma loura de olho verde, né? Eu lembrei daquele rosto, né? E aí fui falar com ela, pô, estudamos juntas, você fazia alemão, eu fazia francês. Aí ela, ai, que legal, não sei o quê. Isso nos anos 2000, ela foi dar uma entrevista no Bom Dia Brasil, e aí eu ficava fascinada com
com aquelas análises sobre como que funcionavam essas brigas de poder na faixa de Gaza, ali naquela região do Paquistão com a Índia, sabe? Até hoje eu sou, porque antes de dormir eu tenho que dar uma mexidinha lá e fazer uma pesquisa, porque eu adoro aquela região ali. Você me fez lembrar, porque essa professora que eu falo que é muito parecida com você, o nome dela é Kátia Costa, ela é cientista política, né? E quando veio essa disciplina, quando eu fazia história, eu falei assim, caramba, eu detesto política. E aí eu falei isso para ela. E aí ela deu a primeira aula. Quando ela deu a primeira aula, ela falou assim, quer ir agora? Eu falei, não, não é que eu não gosto de política, eu não gosto de politicagem, a gente confunde política com politicagem. E aí ela me fez amar a ciência política, né? Quando eu fui fazer sociologia, aí ela ainda brincou comigo e falou assim, agora você está fazendo ciência de verdade. Ela falava isso, que era no curso de história, e a gente acaba tendo essas qualidades. Quem falou aqui comigo agora, por exemplo, foi o Bruno, né? Bruno Pires, que foi meu aluno desde o 6º ano, falou que foi a melhor professora que ele teve. Eu cobrava muito, muito dele. Eu sou um tipo de professora que cobro, né? O Fabrício está falando aqui, você é incrível, professora Rita, e Kelly também é. Tenho muita admiração pelas duas. Ai, que lindo! Fabrício, eu amo o Fabrício. Ele me dá várias Fabrício. dicas, ele ele é ótimo. Eu também gosto assim, na realidade, ele, Roberta, eu amo, de verdade. E uma coisa que aconteceu ontem, quando eu fui fazer a live com o Hélio de La Penha, né? E aí até Fabrício veio para mim depois no privado, que ele estava na casa do Rodrigo, ele falou assim, Kelly, o Hélio ficou encantado com você. Mas por que ele ficou encantado comigo? Porque ele gosta muito de falar de TV. E aí eu vivi alguma daquelas histórias, e além de viver, minha bagagem histórica, né? E aí ele falou assim, caraca, que historiadora, aí usou uma terminologia lá. E hoje, falando com o Rodrigo, ele falou assim, caraca, eu gostei muito, porque eu vi que ela pesquisou sobre o assunto, ela entendia o assunto, então, assim, a história acaba sendo uma necessidade, muito embora as pessoas acham que história é saber do passado, e não é, o conhecimento do passado para a construção do futuro. Do futuro, né? A história é isso. O presente existe por causa do passado. Muita coisa que vem de lá de trás ainda se reflete hoje, no presente e no nosso futuro. Sim, e o Fabrício ainda está continuando aqui falando, né? A professora Rita, é muito bom conversar contigo. Sinto falta das conversas naqueles momentos antes das aulas, sobre vários assuntos, e você falava daquelas suas séries. Das minhas séries, né? Fala para o séries. Fabrício que agora eu tô assistindo uma série chinesa, mas tem a ver com história. É de uma dinastia, dinastia Qi, né? Mas estou também assistindo as séries sul-coreanas, me rendi aos sul-coreanos. E assim vai, eu vou passando a pandemia, assim. E se você acha que eu não uso as histórias das séries para eu ir lá atrás, eu vou lá pesquisar sobre a dinastia Joseon. Sim, acaba provocando, né? E aí, provoca uma curiosidade. Fiquei encantada pela Coreia do Sul. Fiquei encantada, eu já era encantada pela China e pela Índia agora, e pela Mongólia, né? Por causa Mas se você assistiu o documentário sobre a Coreia do Norte, até que a Rede Globo fez, é pesada, porque mostra aquela Coreia do Norte áurea, mas também mostra aquela Coreia do Norte faminta, né? Rita, estamos acabando nossa live. Que pena, passou rápido, hein? Passa rápido. Temos somente 5 minutos, e assim, nesses 5 minutos, em primeiro lugar, eu quero dedicar aqui a minha eterna gratidão por você, por tudo que você faz por mim. Eu chego a ficar emocionada. Ih, gente, quem gosta de chorar sou eu, hein? Não pode. Então, por tudo que você faz, pela profissional que você é, e não é uma coisa que eu estou falando aqui, tivemos aqui o Fabrício, o Renan, e assim, a gente conversa muito, eu tiro muita dúvida com você está ali sempre solícita, e eu não podia escolher a melhor pessoa para poder fazer uma homenagem para o Dia dos Professores, né? Então, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui hoje e deixar esses 5 minutinhos que nos faltam para você abrir seu coração, falar o que você quiser nesse momento. Ai, meu Deus, vamos lá, esse fechamento aí na minha mão de 5 minutos, mas assim, a mensagem que eu quero fazer foi o que eu comentei durante a... Ficou sem áudio, tá sem ouvir. Tá sem som.
Não, ainda não. Vê se você não clicou no... agora sim. Eu cliquei aqui sem querer, desculpe. É tecnologia, não estou falando que eu tenho que aprender. Então, assim, eu gostaria de falar como professora, como pessoa, da importância que tem a educação na vida das pessoas, principalmente aqui no Brasil, um país que tem um abismo social, desigualdade, tá? Para todo lado, a gente não consegue ver solução para isso, sabe? E eu gostaria que essas pessoas refletissem sobre a importância de você ter uma profissão. Eu sei que é muito difícil as pessoas conseguirem ir à escola porque precisam trabalhar, mas existem também as pessoas que não se esforçam para ir a uma escola ou para ter uma formação. Você não precisa ter uma faculdade, você pode ter um curso técnico, pode fazer um tecnólogo que tem status de terceiro grau. A gente tem logística de marketing, logística, marketing, tem também agora me esqueci, contabilidade. Então, você ter alguma formação específica para que você possa mudar a sua vida, a vida da sua família. A gente conhece milhões de brasileiros que vivem na pobreza e mesmo dentro da pobreza a gente consegue vislumbrar talentos que conseguem chegar à escola, chegar à universidade e se transformar em profissionais de mercado. Bons profissionais. Então, assim, não culpe a sua cor, não culpe o seu estado social, se você é da elite, é classe A, é classe B, é classe C, é classe D. Quando você quer, você consegue esse objetivo. Então, eu gostaria de dizer que a escola é o caminho para transformar a sociedade, transformar a vida de cada um. E eu gostaria também que os professores refletissem sobre o papel deles dentro da sala de aula e fora, porque eu tenho muitos alunos que se transformaram em meus amigos, que frequentam a minha casa. Não a minha casa aqui em Niterói, mas às vezes em Maricá. Quero ir para a praia, quero comer um churrasco, quero respirar um ar puro. E aí eu não faço diferença. E claro que na sala de aula eu sou a Rita Barreto, professora, e aqui fora eu sou a Rita Barreto, pessoa comum, mora no Barreto, entendeu? E aí, mas tem um monte de cachorro. Não sei se vocês ouviram a cachorrada latindo aí durante a entrevista. Mas, assim, não se tem mudanças no nosso país se a gente não tiver passado por uma escola. É difícil, mas a gente tem que se esforçar para isso. E as pessoas têm que entender que esse é um caminho para melhorar a vida, o espírito dessas pessoas, ter conhecimento. Gente, eu adoro conhecimento. Eu adoro conversar. As pessoas falam assim, Rita, você parece um homem conversando. Vou conversar sobre futebol, eu falo de curling, eu falo de tênis, eu falo de basquete, de vôlei, eu falo de um monte de assunto de política, falo de economia. E é tão bom você conseguir se expressar isso no meio das pessoas. E a gente só consegue isso se a gente tiver uma escola por trás. A gente só consegue chegar numa universidade se a gente tiver feito bem numa escola ruim. Porque às vezes a escola é ruim, mas o aluno, se ele for bom, que eu tenho vários exemplos de alunos que passaram por escolas públicas e particulares que não tinham um ensino tão bom, mas que eles eram excelentes, eles foram buscar conhecimento fora da escola. É importante buscar conhecimento fora daquele ambiente, fora de casa, na rua, numa biblioteca. Ninguém fala em biblioteca mais, gente. Olha que absurdo, eu sou da época da biblioteca, eu adorava uma biblioteca. Pois agora é biblioteca virtual. Aí eu pergunto, qual foi o livro que vocês leram da biblioteca virtual? Fica todo mundo tapado, ninguém sabe, porque ninguém mexe na biblioteca. São as facilidades da tecnologia. Então, eu gostaria também que usassem essas ferramentas tecnológicas para o processo de aprendizagem, não apenas como uma forma de entretenimento. Eu uso o celular de entretenimento? Uso. A leitura de jornal, também uso para leitura de jornal, não gosto muito de ler livro na internet, mas quando eu tenho algum que me interessa, eu leio. Mas eu gosto de usar a tecnologia, vamos falar assim, entre aspas, do bem, para enriquecer
a Rita Barreto, melhorar a Rita Barreto conhecer outros lugares. Já que a gente não pode estar em todos os países, então a gente vai até eles pela internet, né? A gente pode pesquisar, pode escrever sobre eles pela internet. Então, assim, não é tão difícil a gente querer mudar as coisas, basta a gente querer. Tem que vir de dentro para fora. Não espere que nada venha de fora para dentro. Primeiro começa daqui de dentro para fora. Depois aqueles lá de fora vão ver a gente aqui. Então, a mensagem que eu envio é essa, que amem o próximo, ame sua família, valorize o próximo, que eu acho que isso é muito complicado hoje. Eu acho que a gente vive, com a internet, principalmente, a gente vive relacionamentos esquisitos, né? Estranhos. As pessoas lidando com outras pelo WhatsApp, pelo Messenger, por e-mail. Gente, não tem mais carta. Não tem, eu, às vezes, fico assim, ai, gente, cadê o romantismo? Eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta disso. Mas eu espero que as pessoas consigam mudar esse país, porque só é possível mudar isso aqui a partir da educação. E quando eu falo educação, eu falo da escola. A escola é muito importante para todo mundo. Foi muito importante para mim. Meus pais não puderam estudar, mas meus pais ficavam o tempo inteiro em cima da gente. As três aqui têm formação. Eu sou especialista, minhas duas irmãs têm MBA, né? E cada uma na sua área. São áreas completamente diferentes. Então, assim, para você ver como isso muda. Nós temos cada uma. Não estou falando aqui, não estou dando uma de igreja que diz que você vai ficar rico, não. Mas, por exemplo, a gente, com todo o esforço que a gente teve, a gente tem um imóvel, a gente tem um carro, a gente não tem nada de luxo, mas tem coisas boas que a gente consegue usar, uma TV a cabo. Por quê? Porque a gente se esforçou, como eu falei lá atrás. Saí de uma família pobre, nunca pensei que eu fosse parar numa TV Globo ou numa TV Record. Né? Eu nunca pensei que eu conseguisse fazer 2 faculdades e uma pós-graduação. Isso foi uma coisa que foi o quê? Batalhado. Meus pais queriam. Como eu falei, meus pais eram semi-analfabetos e a gente incentivava a gente, não parava disso. O que é preciso aqui no Brasil é incentivo. Sabe? O lugar de criança, por exemplo, é na escola. Sim, e assim, eu quero aproveitar, agradecer novamente você por esse momento, e falta 1 minuto para a gente encerrar, e avisar a todos que a partir da semana que vem, o Kelly Souza Live passará para o dia de sexta-feira, 8 horas da noite, não será mais na quinta, será toda sexta, 8 horas da noite. Então, eu conto com vocês, sexta-feira que vem, 8 horas da noite, com outro convidado, com uma conversa tão legal quanto foi essa com a Rita, um aprendizado muito grande. Rita, obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada ao George. Um beijo a todos. E um beijo a todos os professores. E ao Eduardo Silva pela oportunidade de estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês. Amém. Obrigada. Obrigada a você também. Muito obrigada. Então, assim, um beijo a todos e a todos os professores do Brasil e principalmente aqueles que passaram pela minha vida. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, querido. Beijo, tchau. Beijo. Beijo. Torcida, uma parceria de craque.